a todos, o meu nome é Teresa Magalhães, bem-vindos ao quarto webinar do ciclo de webinars sobre transformação digital, uma organização em parceria entre a APA e os serviços partilhados do Ministério da Saúde, parceria esta que organiza para vocês um total de 12 webinars que começou o ano passado e irão acontecer todos os meses durante este ano. Teremos hoje a moderar esta sessão eu e a doutora Carla Pereira da SPMS, bem-vinda. Este quarto webinar é precisamente sobre o plano de ação para a transformação digital, onde iremos abordar as principais implicações para a área da saúde e para tal temos a honra de poder estar connosco o professor José Carlos Nascimento, da Secretaria de Estado para a Transformação Digital e também professor na Universidade do Minho, para além de um currículo de diversas assessorias e adjunto para a área das tecnologias e sistemas de informação no Ministério da Saúde. Sendo registrar aqui também esteve como vogal do primeira administração dos serviços partilhados do Ministério da Saúde em 2010. Portanto, eu agradeço a presença do professor José Carlos Nascimento, bem-vindo, e passo desde já a palavra para iniciarmos este quarto webinar deste ciclo de 12 webinars. Obrigada. Doutora Teresa Magalhães, muito obrigado pelas suas palavras. Boa tarde também à outra moderadora, a doutora Carla Pereira. Aproveito para, estando as duas a moderar este webinar, digamos, apresentar os meus cumprimentos e os meus agradecimentos, tanto à Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, como aos serviços partilhados do Ministério da Saúde, portanto agradecendo o convite e a oportunidade de estar aqui presente. É sempre um privilégio. Obviamente também, digamos, não vou deixar de aproveitar a oportunidade, no momento em que os serviços partilhados do Ministério da Saúde têm um novo Conselho de Gestão, de transmitir através desta forma pública, digamos, os votos de um maior sucesso à nova equipa dirigente e a todas as pessoas que integram e colaboram com a SPMS. Agradecer aos presentes. No formato de um webinar, o que acontece é que nós não sabemos muito bem quem são os presentes, e eu conto já uma história a esse respeito, mas, enfim, quem conseguiu e quis estar aqui connosco, é um prazer. Acredito que possam estar um ou dois amigos desse lado e, portanto, é um prazer esta partilha. Estava a dizer que agradecia, portanto, aos presentes, agradeço também aos ausentes, e agradeço aos ausentes por uma razão, porque, de facto, este é um tema que nós discutimos e que é importante para uma rede muito alargada de pessoas que têm, digamos, na sua atividade, preocupações nestas duas áreas. A prestação de melhores cuidados de saúde, das diversas maneiras, e a forma como as tecnologias de informação para isso pode contribuir. A propósito dos ausentes, deixem-me contar duas pequenas histórias antes de ir à apresentação propriamente dita. A primeira é que um webinar desta natureza, enfim, vai-se preparando ao longo dos dias. Ele surge durante a noite, surge quando a gente acorda às 4 da manhã, surge nas mais diversas situações, e devo confessar que no passado domingo eu fui ao ginásio por volta da hora do almoço e comecei a pensar quem seriam as pessoas que eu gostaria, com quem gostaria de trocar algumas impressões, de refletir sobre a questão dos impactos da transformação digital da saúde. E enquanto eu corria ou andava na passadeira, iam surgindo uma série de nomes e imagens. E, portanto, fui-me lembrando de alguns antigos alunos, médicos amigos que estão no SF no Alentejo, que estão no São Francisco Xavier, que estão em Braga, que estão na Figueira da Foz. Lembrei-me de dirigentes hospitalares também espalhados por país, em Aveiro, em Braga, na Perlada, dos responsáveis de sistemas de informação de uma série de hospitais,
Enfim, lembrei-me de pessoas ligadas aos organismos da administração pública, em particular na saúde, lembrei-me de pessoas ligadas aos organismos e hospitais privados e de natureza social, lembrei-me do Dr. Ponciano na ARS do Norte, que eu sei que se puder estará do lado lá a ver, lembrei-me dos colegas dos arquivos do Hospital de São João, lembrei-me dos colegas das empresas de TI, foram passando também perante mim as imagens, e estou quase a terminar, mas do enfermeiro Elvio de Jesus, com quem tive o prazer de trabalhar e agora na Madeira é deputado da Assembleia Regional, os meus cumprimentos. Lembrei-me dos meus colegas e amigos da ex-Saúde Açor, o Jorge Santos e o Fernando Sousa, e portanto lembrei-me que de facto nós falamos numa rede muito grande de pessoas que trabalham nesta área, e o curioso é que quando dei conta, digamos, o ginásio já estava às escuras, eu estava a correr sozinho no tapete, já não havia mais ninguém à minha volta e a funcionária olhava para mim com um ar, como quem diz, quando é que este senhor vai embora. Isto de facto tem a ver com isto, e acho que é um aspecto que eu gostava de salvar, que é de facto a dimensão desta enorme rede de pessoas que trabalham com as tecnologias de informação com este objetivo, que é prestar melhores serviços de saúde. É por isso que eu muitas vezes gosto, quando falamos nestas sessões, não digo webinar, mas com o público mais presente, de falar globalmente para aqueles que eu designo por profissionais de saúde. Profissionais de saúde em sentido restrito, normalmente associamos os médicos, os enfermeiros, os técnicos de diagnóstico, portanto as várias profissões diretamente ligadas à prestação de cuidados de saúde, mas também profissionais de saúde que eu uso com o sentido lato quando refiro, digamos, os administradores hospitalares, os gestores, os técnicos de sistemas de informação das empresas, ou seja, no fundo, as pessoas que estão nas universidades, todas aquelas pessoas que no seu dia-a-dia dedicam a sua vida na busca de melhores serviços de saúde para a população e, digamos, de uma melhor saúde para o nosso país. Portanto, eu diria que é esta rede e é a forma como nós conjugamos todas estas vontades que se calhar mais contribui para a transformação digital da saúde, já que, deixem-me dizer, com os anos que levo de experiência nesta área, que não haverá tecnologias que consigam ser implementadas se de facto não houver o empenho de toda uma rede que se estende de norte a sul do continente, aos Açores e à Madeira e ao estrangeiro também necessariamente. A segunda história é muito mais pequenina que a anterior, até porque senão as moderadoras começam a olhar para as horas, e tem a ver com, eu diria quase uma fábula, do engenheiro novo e do velho engenheiro. O engenheiro novo, aquele que sai das universidades, dos bancos da escola, é o que se preocupa com a beleza do artefacto, que gosta das coisas que foram produzidas, dos engenhos, que consegue ver a beleza de um algoritmo, consegue ver a arte num programa, que se fascina com um dispositivo eletrónico. Eu sou engenheiro de formação e, portanto, sei bem o que isso é, continuo a manter esse fascínio ao longo da vida pelos artefactos e pela beleza das coisas que os engenheiros produzem, mas reconheço que à medida que os anos passam, o que começa a ter mais importância para nós é de facto o impacto e a forma como essas tecnologias são usadas para alterar, mudar, proporcionar melhores condições de vida às pessoas. Na Secretaria de Estado para a Transição Digital, eu acho que a palavra que nós usamos mais durante estes 4 meses de trabalho intenso para a produção deste plano foi a palavra propósito, ou seja, utilizar as tecnologias e pensar na transição digital com um propósito. O propósito de o fazer com as pessoas e o propósito de o fazer para as pessoas. Dito isto, a ideia, rapidamente, será, muito sumariamente, apresentar aquilo que é o plano de ação para a transição digital, e digo sumariamente porque depois terão com certeza forma de, através dos documentos que já estão disponibilizados no portal do Governo, através do site da Portugal Digital, aceder a informação mais detalhada que seja do vosso interesse, e depois darei alguns contributos rápidos
para uma reflexão, apenas isso, alguns contributos para a reflexão sobre alguns impactos na saúde. Passando muito rapidamente, portanto, esta é a imagem do novo Portugal digital, um Portugal que queremos avançar, um Portugal que queremos que avance com um propósito. De facto, propósito é a palavra que está sempre presente. Sem perder muito tempo, o Plano de Ação não surgiu por acaso, isso surgiu enquadrado por um conjunto de princípios orientadores. Acho que é importante partilhar para que não sejam apenas um conjunto de medidas avulsas e se compreenda o que é que está associado a este Plano de Ação. Portanto, ele tem um foco transversal, portanto, a ideia é, digamos, ter uma visão holística da sociedade, olhar para as diversas dimensões e para os diversos atores, para as diferentes necessidades e, digamos, fazê-lo numa ótica de transversalidade que se manifesta em todos os setores. Ambição, é um plano ambicioso, é um plano que tem por ambição colocar Portugal como uma referência internacional na área do digital. Nós já estamos bem em muitas áreas, mas acreditamos que temos condições para estar melhor. É uma abordagem pragmática, nem sempre o pragmatismo é uma característica nacional, mas a ideia foi olhar e ver o que é que está a funcionar bem, ver quais são os programas que estão a funcionar nesta área e, digamos, aquilo que está bem, que está a funcionar, dar-lhes desenvolvimento, reforçá-los e, digamos, integrá-los de forma coerente no plano. O quarto princípio orientador passa por um envolvimento dos vários agentes públicos e privados, ou seja, o ecossistema é complexo, ele é logo complexo na saúde, mas é complexo no seu todo e, portanto, a ideia é fazer esse avanço com o envolvimento dos diversos agentes, é comunicar esta estratégia de forma ativa com o intuito de cada um de nós, enfim, estar empenhado naquilo que é ou que deve ser um desígnio nacional e uma preocupação última que eu gostava de dar algum destaque, que é, há uma preocupação explícita, e eu gostava de reforçar bem este ponto, de fazer uma monitorização e uma responsabilização do cumprimento daquilo que são as diversas medidas e os diversos objetivos associados a esse plano. Como o tempo vai passando muito rápido, eu diria que o Plano de Ação tem basicamente, baseia-se em 3 pilares fundamentais. Um pilar virado para as pessoas, o da capacitação e inclusão digital das pessoas. Um pilar virado para a transformação digital do tecido empresarial e um terceiro pilar virado para a modernização e digitalização do Estado. Eu não vou entrar no detalhe sobre cada um destes pilares, porque já vi que o relógio está a passar muito mais rapidamente do que eu gostaria, mas diria, portanto, que em cada um destes pilares, pessoas, empresas, modernização do Estado, há 3 subpilares que endereçam aspectos específicos de cada um destes pilares. E depois, a suportar cada uma destas áreas de intervenção, teremos um conjunto de 6 catalisadores, foram assim designadas, portanto, 6 áreas de intervenção para o qual surgirão medidas concretas que, no fundo, transversalmente permitirão o desenvolvimento das pessoas, o desenvolvimento das empresas e o desenvolvimento da administração pública. Esses pilares são o da regulação da cibersegurança e da privacidade, depois voltarei a falar sobre eles. Um pilar que é importante, eu diria crucial para o desenvolvimento do país e da Europa também, que é o da chamada economia circular dos dados. O pilar da conectividade e infraestrutura, e ainda há pouco tempo foi aprovada a resolução do Conselho de Ministros que aprova o plano para o 5G, na expectativa de que até ao final deste ano haja já serviços de 5G a funcionar em diversas zonas do país, nomeadamente as principais cidades. Um catalisador virado para a questão das tecnologias disruptivas, das tecnologias emergentes e que na saúde tem um peso muito grande. Um alinhamento com a estratégia digital europeia, não apenas numa lógica de um aluno, que é a nossa lógica mais tradicional, ou que gostamos de afirmar, mas numa lógica de afirmar um contributo para a afirmação da Europa num contexto global. E, finalmente, como já tinha sido referido atrás, os princípios, um catalisador associado à comunicação e à promoção.
Eu não vou entrar em detalhes, mas para dizer que existem um conjunto de 18 programas e estratégias nacionais que foram integradas no plano, falamos de mais de 1000 iniciativas, falamos de um conjunto de 12 medidas emblemáticas associadas aos 3 pilares e associadas também aos catalisadores. Enfim, penso que nesta meia hora não será possível falar delas, podemos falar talvez um pouco durante a altura do debate. O que é que eu acho que seria importante para irmos à parte seguinte da nossa, digamos, de algum contributo sobre os impactos na área da saúde? Bem, eu acho que é importante, desde já, é reforçar através desse slide aquilo que é a imagem do Portugal Digital, para que comece a ser conhecido e a gente o interiorize como fazendo parte de um desígnio e como sendo, neste momento, um dos pilares estratégicos do programa do 22º Governo Constitucional. Diria que é importante nós termos presente qual é o propósito, novamente a palavra propósito. Portanto, o Portugal Digital pretende ser o motor de transformação do país, é algo em que penso que todos nós que estamos hoje neste webinar acreditamos que seja possível, o enorme papel que o digital pode ter no país, tendo como propósito acelerar Portugal, sem deixar ninguém para trás, projetando o país no mundo. Daí a ideia simultaneamente de ambição, a projeção do país no mundo, sem deixar ninguém para trás, combate à infra-exclusão, e os 3 pilares são as 3 formas de atingir esse propósito. Capacitação digital das pessoas, capacitação digital das empresas e digitalização do Estado. Como último slide, para não nos maçar muito mais, de referir que o Plano de Ação para a Transição Digital, portanto, terá um Conselho de Coordenação Interministerial que fará o acompanhamento. Enfim, como é sabido, existe, e é nessa qualidade que eu aqui estou, uma Secretaria de Estado para a Transição Digital e um Secretário de Estado para a Transição Digital, Dr. André Aragão Azevedo, portanto, integrado na equipa ministerial do Ministério da Economia e Transição Digital. Mas, digamos, para além desse Conselho de Coordenação Interministerial, acho que é importante referir, porque obviamente que vai ser um elemento, uma peça fundamental na implementação desta estratégia, temos uma estrutura de missão, Portugal Digital, que doravante irá ser referida sempre como Portugal Digital, e portanto essa equipa, essa estrutura de missão, essa equipa que será criada, que integra pessoas de vários ministérios e que terá uma coordenação, uma direção executiva, digamos, será responsável por operacionalizar e por, eu volto a referir este aspecto que é importante, monitorizar aquilo que são as principais medidas e o atingimento dos objetivos a que este programa se propôs. Sobre as questões relacionadas com a saúde, e penso que ainda tenho uns bons 10 minutos. Bem, eu tenho 2 slides apenas, portanto não os vou amassar muito, embora em 2 slides apenas possa-se dizer muita coisa. O primeiro é um pouquinho mais académico e é de reflexão sobre porque é que nós temos ao longo da história vindo a utilizar tecnologias digitais. Bem, na realidade a história não é muito longa, tem apenas algumas dezenas de anos, mas nós começamos essencialmente por falar de tecnologias de informação e comunicação, inicialmente com um objetivo primeiro que era o de automatizar as nossas organizações, um objetivo muito virado para o operacional, um desígnio de tratar de questões associadas à eficiência, associadas à eficácia, mas que no fundo pretendiam, digamos, fazer melhor e mais rápido aquilo que já se fazia. Há um segundo período, penso que todos identificam facilmente, que é o período do informar, ou seja, quando nas organizações, e particularmente os gestores, se preocupam em recolher informação, pegar nos dados que existem dos processos que foram, entretanto, automatizados e daí retirar a informação que necessitam para a gestão. Estamos a falar num ambiente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares e todos sabem bem o que é que nós estamos a falar da importância de obter informação a partir dos dados para gerir
as unidades de saúde no dia-a-dia, para informar as políticas, enfim, para permitir proporcionar melhor saúde aos portugueses. E, finalmente, o terceiro desígnio, que é o mais recente, é um desígnio de transformação, e eu diria que é um desígnio que, de facto, invoca mais os gestores. Se quiserem, invoca mais os gestores e invoca mais os profissionais de saúde. Se pensarmos um pouco os dois primeiros, uma automatização e obtenção de informação a partir dos dados, tem de facto uma forte componente tecnológica, mas este tempo atual que vivemos, que é o tempo de transformação digital, e às vezes fala-se de transformação digital em sentido lato, estamos a falar destes três desígnios, eu focaria neste transformar em sentido mais restrito, que tem a ver com a capacidade de nós utilizarmos as tecnologias emergentes, de utilizarmos as ferramentas que estão ao nosso dispor, com um objetivo muito claro, que não é apenas o fazer mais rápido aquilo que já fazemos no dia-a-dia, mas é o de fazer coisas novas, de criar novos modelos de negócio, de criar novas formas de trabalhar, de criar novas formas de prestar cuidados de saúde, e eu penso que é exatamente aqui, nesta parte da transformação digital, que se encontram as respostas aos grandes desafios que hoje se colocam na área da saúde, no nosso país e no mundo. Enfim, não vou estar a ensinar, desculpem a expressão, o Padre Nosso ao vigário, a saúde tem desafios enormes pela frente e será através da transformação digital que poderemos encontrar algumas respostas importantes. Isto não significa, no entanto, que a gente deva ter a noção que na saúde estas três eras continuam a coexistir e todas elas têm uma nova importância. Penso que quer os responsáveis dos sistemas de informação, os técnicos de informática, os administradores hospitalares, os diversos gestores, enfim, eu estou a ser muito otimista, estou a partir do princípio que está uma série de gente a ouvir-me desse lado. Mas, digamos, penso que todos nós concordaremos que melhorar a eficiência, ter melhor informação de gestão, inovar e transformar continuam a ser três desígnios importantes. E era com este foco que eu queria passar para o último slide, falar de 5 ou 6 áreas que se prendem com alguns dos pilares e alguns dos catalisadores que são, sobre os quais gostaria de passar algumas mensagens. O primeiro é pessoas. As pessoas são o primeiro pilar do plano de ação para a transição digital. Capacitar as pessoas, normalmente quando nós ouvimos falar de capacitar as pessoas no âmbito digital, a primeira coisa que se nos ocorre é formar técnicos, programadores, o mercado das TIC, etc. Mas eu penso que hoje em dia, e essa é também uma das preocupações deste plano de ação, é pensar na capacitação não apenas dos técnicos de informática, não apenas dos profissionais TIC, mas também ter um objetivo muito forte, e acho que essa deve ser uma preocupação de todos, de capacitar as pessoas que estão em áreas de gestão sobre de que forma, qual a melhor forma, como podem utilizar as tecnologias para transformar a atividade que é suposto gerirem. Isto é fundamental, diria eu, esta capacitação, tanto para as pessoas que estão em órgãos de gestão hospitalar, seja em gestão de topo, seja em gestão intermédia, nos cuidados de saúde primários, nos cuidados continuados, nas ARS, setor público, privado, cooperativo, e é importante e tem um grande significado também para os profissionais de saúde. Eu penso que as próximas aplicações da próxima geração devem ter uma grande origem, uma grande gênese, um grande envolvimento desde o início, tanto dos profissionais de saúde como dos gestores de saúde ou gestores em saúde. Este, de facto, é um pilar importante. Eu não posso, digamos, estender muito sobre esta questão, mas, de facto, ter gestores mais preparados na área das tecnologias, não apenas para a sua utilização, ter profissionais mais preparados nas tecnologias, não apenas na sua
utilização, mas fundamentalmente como drivers da mudança, como iniciadores da transformação. Acho que este é um desafio importante e se esta transição das pessoas não for feita, se essa capacitação não ser feita, vamos ter problemas. O segundo aspecto que gostava de partilhar convosco, penso também com o pilar da digitalização do Estado. Um dos aspectos fundamentais, digamos, é termos um Estado mais eficiente e este problema, obviamente, que coloca grandes desafios na área da saúde. A saúde é um ecossistema muito complexo, enfim, com muitos níveis de decisão e muitos níveis de intervenção, desde o nível de definição de políticas e governança até aos níveis mais operacional, mas envolve público, envolve privado, envolve setor cooperativo, envolve prestadores de serviços, envolve universidades, envolve empresas TI e, portanto, conseguir um Estado mais ágil é uma das preocupações, nomeadamente naquela que é a componente dos serviços digitais, dos serviços públicos digitais. De qualquer forma, quero acreditar que um dos grandes desafios que se coloca à saúde, até por uma razão que dentro de 2 ou 3 minutos eu vou abordar, que é a da economia circular dos dados, é que no âmbito da transição digital se procede, e penso que nisto estaremos todos mais ou menos de acordo, digamos, a uma consolidação daquilo que são as infraestruturas, os sistemas de informação infraestruturais, aquilo que são os sistemas de informação de base hospitalar, aquilo que são os sistemas de informação de cuidados de saúde primário, cuidados continuados, aquilo que é um registro de saúde eletrónico efetivamente centrado no cidadão, aquilo que são os sistemas de gestão de acesso e de acompanhamento e referenciação dos cidadãos. Isto porquê? Porque penso que esta renovação e digamos, trabalharmos desta vez ao nível da infraestrutura é um passo importante para um desígnio europeu muito forte neste momento, que é termos efetivamente condições para entrar numa economia circular dos dados. É importante pensar que nesta sociedade da informação os geoblocos que vão estar a competir no mundo vão ter nos dados uma fonte primeira de valor e, digamos, e esses são elementos cruciais digamos, para o desenvolvimento económico. Eu já lá voltarei mais à frente. Mas, no fundo, a lógica é um pouco essa, é de aproveitarmos a oportunidade, e sem querer, digamos, estar-me a intrometer em áreas que não são da minha responsabilidade ou que dependem diretamente da minha tutela, mas, digamos, aproveitarmos a oportunidade para avançarmos naquilo que começa a ser um lugar comum, mas que é normalmente referido como um ambiente de open data, by design e by default, ou seja, pensado desde o início para produzir dados que possam ser explorados para retirar valor e tornar Portugal e a Europa como locais competitivos. O terceiro aspecto que gostava de partilhar convosco, ok, estou a chegar ao fim do tempo, mas eu sei que me vão conceder 5 minutos de tolerância. O terceiro aspecto e o terceiro... Só que uma nota, tem mais de 5 minutos que as perguntas estão tão curtas, por isso tem muito para falar. Ok. Não há perguntas, não sei se estou a ser pouco claro. Há perguntas, só que ainda são poucas, por isso ainda tem mais... Não sei se estou a ser pouco claro, portanto, se é da confusão que estão a instalar, ou então, sendo otimista, poderá a clareza estar a evitar a dúvida nos colegas que estão presentes. Mas estava a dizer que um pilar importante é o do empreendedorismo. Nós nem sempre abordamos esta questão ou temos este pensamento, nomeadamente quando falamos das unidades, dos hospitais, dos cuidados de saúde primários, das instituições do SNS, mas de facto um dos pilares da transição digital é o grande incentivo à alteração do nosso tecido empresarial, uma aposta forte nas startups, uma aposta forte na inovação, uma aposta forte na qualificação das PMEs, quer, digamos, nas grandes cidades, mas também da sua extensão e da existência de capacidades instaladas empresariais no interior do país, portanto, nas zonas que precisam ser valorizadas, numa lógica de valorização do interior. Eu diria que este é um desafio que me parece particularmente importante e que tem alguma complexidade, que é
tem a ver com o seguinte: não existe um serviço de saúde moderno, não existe um serviço de saúde capaz num país que não seja economicamente desenvolvido e que não seja um país moderno. Portanto, se queremos um serviço de saúde de qualidade, um serviço de saúde moderno, temos que pensar em criar também, antes, um Portugal moderno e um Portugal competitivo. E uma forma de o fazer é pelo desenvolvimento das empresas que trabalham em áreas de forte valor acrescentado e, garantidamente, as empresas que trabalham na área das tecnologias de informação e dos sistemas de informação na área da saúde são extremamente importantes para essa competitividade do país. E penso há muito tempo, e isso está bem presente no plano de ação para a transição digital, que é importante, por exemplo, quando estamos a intervir enquanto gestores hospitalares, que haja aquilo que eu diria uma espécie de duplo chapéu, que é a garantia que estamos a fazer a compra, a aquisição, a seleção das melhores soluções, da melhor utilização dos dinheiros públicos, mas ao mesmo tempo ter também presente que estamos com alguma preocupação, com alguma atenção de criar condições para promover a inovação, para que novas soluções possam ser testadas, enfim, até porque hoje em dia, como se costuma dizer, aquilo que são os problemas locais, aquilo que são os problemas de cada unidade, dão origem a soluções que depois acabam por ser soluções globais e que vão fazer as nossas empresas serem competitivas. Um aspecto, é o quarto de 6, um aspecto importante que já não se prende com os pilares, mas tem a ver com a junção de dois catalisadores, e acho que é uma questão muito importante, crítica na área da saúde. É um desafio que me parece extremamente complexo, prende-se com aquilo que é neste momento uma forte orientação da nova Comissão Europeia, nomeadamente da nova Presidente, da Ursula von Leyen, passe má pronúncia do nome da senhora, mas que é fazer o cruzamento entre aquilo que são os valores fundamentais da democracia europeia, as questões da privacidade, as questões éticas, as questões da segurança, portanto, garantir que continuamos a ser uma referência. O RGPD hoje em dia orgulha a Europa em todos os cantos do mundo. Mas, portanto, garantir que conseguimos ser uma referência no domínio dos valores éticos, no domínio da democracia digital e, ao mesmo tempo, e esse é o desafio, garantir que os dados que vamos criando são utilizados numa perspectiva de criação de valor e numa perspectiva de dinamização de uma economia circular de dados. E este é um desafio que não é simples, é um desafio em que a Comissão Europeia aposta nitidamente no papel da administração pública europeia nesta área, reconhecendo que a interoperabilidade e a abertura da administração pública europeia não é famosa em país nenhum, que fortes passos têm que ser dados, portanto, incentivando essa criação de uma economia de dados e de dados para poderem ser explorados por novas tecnologias emergentes, e eu não tenho dúvidas, até porque é o que consta dos documentos, que se há área que claramente está reconhecida como de uma importância crítica para o desenvolvimento da economia europeia, essa é a área da saúde. Portanto, eu penso que na saúde, nos próximos anos, vamos todos ser invocados para contribuir, desde logo com reflexão e talvez, eu diria, com uma mudança de atitude para esta quadratura do círculo que é, sem pôr em causa valores fundamentais, não perder a oportunidade de sermos competidores importantes naquilo que é uma economia de dados. Rapidamente dou um toque no pilar das tecnologias disruptivas. Também aqui a saúde penso que se afirma como uma das áreas onde novas tecnologias poderão ter uma importância fundamental. Enfim, é difícil falar de inteligência artificial, é difícil falar de robótica, é difícil falar de IoT, é difícil falar de processamento intensivo de dados, é difícil falar
eu diria até de blockchain, sem imaginar de logo um conjunto de aplicações na área da saúde e pensar em aplicações na área da saúde nesta dupla lógica que eu referi, que é, digamos, encontrar soluções que permitam prestar melhores serviços de saúde de forma mais eficiente, gerindo melhores recursos e prestando melhores cuidados, mas ao mesmo tempo, sendo moderno, criar soluções que permitam termos empresas e termos um mercado que seja competitivo para enfrentar os desafios de uma competição global que é extremamente agressiva. Enfim, o discurso pode ser muito árido, deixe-me ilustrar, ainda este fim de semana andava a passear junto à praia, perto do ginásio que falei no início da intervenção e, digamos, recebi uma chamada de um colega que estava particularmente preocupado, um domingo da manhã, de forma como a inteligência artificial, trabalhando sobre os dados associados à crise do coronavírus, poderia servir para termos alguma antecipação e alguma atitude proativa face à evolução da doença. E relembro uma questão importante que é uma questão que se coloca e que se vai colocar nesta área das tecnologias disruptivas, é que não há tecnologia que possa fazer a diferença se não tivermos os dados disponíveis para usar essa tecnologia. Inteligência artificial sem dados não funciona, processamento intensivo sem dados não funciona, modernização sem dados garantidamente que não funciona. O último sinal que gostava de deixar aqui, porque é também, digamos, estas 6 linhas que ficaram aqui neste último slide, são linhas que se prendem muito com a saúde. Eu diria que o pensamento é o pensamento europeu, o digital abre-nos um conjunto de novas portas, as fronteiras já não existiam fisicamente, mas nós temos condições para, de facto, não apenas ouvir e copiar o que se faz lá fora, mas ter uma atitude bastante proativa. O nosso tecido científico e as redes na área do conhecimento são hoje bastante reconhecidas internacionalmente. Há um conjunto de empresas que procuram ir para novos mercados, seja na Europa, seja junto dos países da CPLP. Nós vemos instituições, que eu digo isto com algum regozijo, como o Health Cluster Portugal, a definir no seu novo plano estratégico os dados e os sistemas de informação como 2 pilares estratégicos e, portanto, diria que este pensamento, diria que na saúde há bastante experiência de participação em contextos internacionais, a SPMS tem participado, os meus cumprimentos para o Vítor Costa Trás-os-Montes, se estiver a ouvir, tem feito umas iniciativas ótimas com os colegas austríacos e com os colegas alemães, portanto eu diria que a última mensagem de transformação e de impacto na saúde relacionada com a transição digital é a afirmação do nosso país de forma competitiva na Europa e no mundo. E olhando para o relógio, eu tinha dito que ficava entre os 30 e os 40 minutos, acho que fiquei nos 36 minutos, acho que consegui cumprir pela velocidade à qual acabei por expor algumas ideias. Agradecer a participação, agradecer a exposição e agradecer em nome da SPMS as palavras que o professor José Carlos Nascimento endereçou ao sucesso do novo Conselho, que serão entregues. Relativamente ao novo Conselho e ao sucesso das equipas que com ele trabalham, porque esse será o sucesso de todos nós. Sim, mas estendido a todas as equipas, como deve calcular. Garantidamente. Relativamente aqui às questões que foram colocadas, eu já vou ordenar, mas eu tive aqui uma curiosidade na apresentação e não pude, eu sei que não tenho se calhar direito a perguntas, devia estar de moderadora, mas não consegui resistir. Se calhar foi falha minha, porque estava com mais janelas abertas e não vi, nos representantes das áreas governativas para a transição digital, eu por acaso não vi a área da saúde. É facto ou fui eu que não vi bem?
Mas foi só porque, como o tema é da saúde, é só aqui para desbloquear a conversa. Eu doutora pensei. Carla Pereira, deixe-me dizer que começa da melhor forma e logo a colocar-me numa situação, numa resposta que não é fácil. Deixe-me dizer já agora que é a segunda pessoa hoje que coloca essa questão. De manhã estivemos reunidos com os colegas da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla e essa questão surgiu também. Eu vou-lhe responder de uma forma simples, para podermos passar para outros assuntos. Digamos, a Comissão Interministerial, portanto, é anterior. O desenho da Comissão Interministerial faz parte do programa do Governo, é anterior à formação da Secretaria de Estado e, portanto, foi uma decisão governativa do início do Governo e, portanto, a saúde não faz parte dos ministérios identificados para fazer parte desta Comissão Interministerial. Agora, eu acho que, enfim, as razões são várias, penso que não será este o momento para estar a debater, acho que se calhar o mais, mas tem razão, portanto não está lá. Não, mas eu posso dar a sugestão, se calhar, é porque a saúde já vai à frente e então se calhar ainda tem que puxar os outros. Pode ser, enfim, como deve compreender, na situação em que estou neste momento, integrando um gabinete que é de coordenação transversal, não posso nem discordar nem concordar consigo, não vou fazer, mas posso dizer o seguinte, digamos, independentemente dessa questão, nós não temos dúvidas que a colaboração e a área da saúde são, no Portugal digital, uma área fundamental de intervenção. Na perspectiva da capacitação das pessoas, na perspectiva da modernização das instituições, na perspectiva do contributo para um país mais competitivo e empresas mais competitivas, na economia circular dos dados, portanto, eu diria que garantidamente a saúde vai ser uma daquelas áreas que vai merecer uma grande atenção. Aliás, acabei de dizer que ainda hoje de manhã, portanto, estivemos com o engenheiro Paulo Gonçalves, a quem apresento os cumprimentos se estiver em linha, digamos, a debater uma série de questões sobre a transição digital e sobre tecnologias na área da saúde, nesta ótica de impacto, de propósito, de melhores serviços para os utentes. Obrigada pela resposta. E agora, tentando aqui agregar algumas questões e que façam sentido naquilo que é o seguimento da conversa, o Hugo Marques pergunta, e aqui tem a ver um pouco com o que acabou de referir, ou seja, a necessidade de algum alinhamento entre aquilo que são iniciativas transversais e promovidas pela transição, no âmbito da transição digital, especificamente, neste caso, à estratégia da SPMS. Se existe alinhamento entre essas iniciativas e com a estratégia da SPMS, e depois pergunta diretamente que 3 conselhos daria ao novo CA. E isto, Hugo Marques a perguntar. Bem, antes de mais, deixe-me ser disruptivo nesta. Eu sei que o formato é haver, digamos, um convidado, mas eu diria que tendo eu como moderadora a doutora Carla Pereira, tendo a doutora Teresa Magalhães, 2 pessoas com o PhD, eu tive o prazer de ser arguente do PhD da doutora Teresa Magalhães, acho que, digamos, que haverá com certeza condições para, se quiserem intervir, estar à vontade. Não sei se é esse o formato, mas eu não vou fugir à questão. Foi o Hugo Marques é que colocou, e a Teresa é testemunha. Ok. As minhas saudações ao Hugo Marques. Eu, em relação aos conselhos, vou-lhe confessar que não daria conselhos. E não daria conselhos por uma razão muito simples. Eu não conheço pessoalmente o presidente do Conselho de Administração da SPMS, o meu presidente, enfim, mas conheço o seu currículo e conheço o seu currículo de serviço público e conheço pessoalmente, digamos, os 2 legais.
portanto, o meu amigo Domingos Pereira, a doutora Sandra Cavaco, com os quais tive o prazer de trabalhar já em muitas situações, conheço-lhe competências, capacidades, portanto, dar conselhos ao novo conselho seria coisa que eu não faria. Se tivesse que o fazer, para não dar uma resposta demasiado redonda, eu diria que reciclava aquilo que disse no início, eu reciclava 2 ou 3 frases que utilizei ao longo da minha intervenção. A primeira é o enorme valor da rede de competências que nós temos em pessoas que se preocupam com as tecnologias e os sistemas de informação na área da saúde, nas mais diversas geografias, nas mais diversas unidades de saúde, nas mais diversas funções, sejam profissionais de saúde, sejam técnicos, sejam gestores hospitalares. Essa seria não seria um conselho, mas acho, digamos, que é algo que todos nós reconhecemos da importância dessa rede de conhecimento tão valiosa falava da importância de construirmos coletivamente, enquanto país, os tais data lakes, ou digamos, os dados para uma nova economia de dados e para a competitividade nessa área. Enfim, e falaria da terceira dimensão, enfim, nesta segunda dimensão, obviamente que falo da preocupação de associar os sistemas infraestruturais com esta preocupação de Open Data Sets, e falaria, enfim, até tentar me referir os 3 pilares, aquilo que é alguma preocupação com o que é o nosso tecido empresarial nesta área e, digamos, o terem bem presente, que eu sei que qualquer um deles tem bem presente, e conheço o pensamento de alguns, que o nosso futuro enquanto país será também, digamos, o futuro daquilo que for o nosso tecido empresarial. Portanto, não serão de maneira nenhuma conselhos, será apenas o revisitar de alguns pontos que apresentei ao longo da minha apresentação. Sobre o alinhamento... mas aí nós ficamos. O alinhamento é garantido pelo alinhamento da Enesis. A resposta é muito simples. É dar tempo, digamos, ao desenvolvimento deste novo ciclo e depois logo se verá. Mas eu tenho dúvidas que as expectativas são grandes e da certeza, digamos, que será em torno de uma estratégia nacional para o ecossistema de sistemas de informação da saúde. Deixe-me dizer que eu aprecio particularmente a presença da palavra ecossistema nessa designação, mas como digo, é uma área que penso que estamos a falar ainda muito precocemente e será também no futuro uma área em que, digamos, da nossa parte não haverá interferência direta, apenas no sentido de facilitar e de promover a transição digital, portanto, uma vez que cada Ministério tem a tutela das suas próprias tecnologias e sistemas de informação. O nosso papel é de transversalidade e de coordenação e de incentivo e de criar condições para. Só para dizer que relativamente à estratégia para o ecossistema, teve em consulta pública, agora a homologação da tutela, e a Teresa Magalhães também teve o prazer de participar, digo eu prazer, porque na altura foi convidada como perita. Por isso, nós da estratégia para a saúde, para o ecossistema, também já temos um documento público. E é na saúde, estou a falar da saúde, porque é o ecossistema da saúde. Mas aquilo que há pouco respondeu relativamente à capacidade e ao empreendedorismo e à necessidade de envolver também profissionais da IT, até do setor privado, tem aqui uma questão que vem do Vítor Pinheiro e que diz o que é que está a ser feito para puxar talento de TI, ou seja, pessoas para a área do governo. E depois diz, em vez do setor privado, questiona ele. Por isso, como é que nós conseguimos gerir aquilo que às vezes é uma necessidade, de facto, de capacitar o Estado através de recursos, a maior parte deles que possa vir do privado, mas depois também o Estado ficar muito dependente ou refém desse mesmo privado? É uma boa questão e, como deve compreender, não é fácil a um membro do gabinete de uma Secretaria de Estado responder a uma pergunta que tem uma dimensão tão transversal e tão significativa.
Bem, mas eu diria que uma das formas melhores de garantir a capacitação dos recursos humanos que estão nas organizações do Estado, e concordo com o Vítor Pinheiro no sentido em que nós temos que melhorar e, eu diria, rejuvenescer também, digamos, aquilo que são os quadros, trazer sangue novo, pôr novos profissionais, portanto, fazer um equilíbrio entre aquilo que é a experiência e o conhecimento de negócio e aquilo que é a energia de quem eventualmente esteja, digamos, mais preparado ou com mais entusiasmo face a estes novos desafios. Eu diria que uma das primeiras respostas, e nessa área o Plano de Transição Digital dá respostas muito claras, é garantir o aumento significativo da qualificação dos quadros no país. Há medidas concretas no Plano de Ação Digital para fazer isso, algumas que se colocam de imediato no terreno, por exemplo, a primeira, podia falar da primeira, mas a segunda medida do Plano de Ação fala da formação a muito curto prazo de cerca de 3.000 programadores, uma iniciativa que vai ser levada à prática coordenada pela APDC, portanto, em colaboração com os institutos politécnicos, subsidiada pelo IAPMEI e, portanto, que pretende rapidamente, digamos, fazer a reconversão de pessoas e aumentar o nível de competências nesta área de muitos profissionais e, dessa forma, aumentar o nível de competências também, um aspecto que é importante, aumentar, digamos, o nível de salários, o nível salarial médio dos nossos concidadãos. Permita-me só, porque eu assim tenho aqui outra pergunta que vai no seguimento dessa e se calhar complementava e respondíamos já as duas, que é, para esses programas estarem disponíveis, perguntam a partir de que data e quando é que podem ser utilizados. Por isso, quando agora respondesse às duas, se pudesse temporalmente dizer, essa iniciativa, por exemplo, dos programadores, diz que é a curto prazo, mas primeiro semestre de 2021... Eu não lhe quero estar a avançar com datas, mas já agora deixe-me dizer que, por exemplo, reforçar esta tecla. Reconhecer que, de facto, hoje em dia, no mercado em que nós temos, e digamos, eu quase diria que felizmente e infelizmente, ou seja, neste momento Portugal é um país muito atrativo, também na área da saúde, para um conjunto de empresas na área das tecnologias que vêm trabalhar para Portugal e que, digamos, concorrem com os nossos quadros. Portanto, é difícil ao Estado competir nesse mercado e, de facto, uma das formas de conseguir fazer isso é aumentar os recursos disponíveis, aumentar as qualificações, apostar nessa área. Deixe-me dizer que eu falei desta medida, que é a medida número 2, apenas como um exemplo. Há o programa de digitalização das escolas, que vai a todos os níveis de ensino, portanto, desde o básico até ao secundário, criar condições para disponibilizar acesso a equipamentos, acesso a internet gratuito, desmaterialização de conteúdos. Há uma equipa que está a ser colocada no terreno para preparar esse Plano Nacional de Educação, portanto, esse é um objetivo claro do Plano de Transição Digital, mais uma vez na área da capacitação, mas posso lhe dizer que, por exemplo, na área da competitividade das PMEs, vão ser implementadas e foram anunciados já programas, o Mais Coeso Digital, de colaboração entre as empresas do interior, os institutos politécnicos do interior, as autarquias, para formar jovens quadros num programa que eu diria que neste momento já está no terreno, e eu penso que será através da qualificação geral da nossa sociedade que essa qualificação pode melhorar também no Estado. Deixe-me concluir este raciocínio sem referir que nós temos já no terreno, de alguns tempos a esta parte, um programa que é o InCode 2030. O programa InCode 2030 é um programa virado para a formação e a educação transversalmente, portanto, desde os fenómenos relacionados com a inclusão, a educação, a formação em contexto de trabalho, a qualificação de técnicos, nomeadamente nas áreas das TIC, e depois a investigação. Portanto, o programa InCode tem esses 5 eixos. Esse programa está ativo, vai ser reforçado e está, digamos, em condições de a muito curto prazo começar a produzir
a produzir esses resultados. Deixe-me dizer também, nesta área, por exemplo, é conhecido que a União Europeia, no âmbito do novo programa quadro, no chamado programa digital, está-me a falhar uma letra, mas digamos, no programa de desenvolvimento, enfim, não é relevante, mas digamos, um programa europeu na área do digital, que no âmbito do próximo programa de financiamento comunitário poderá vir a ter até 9,2 mil milhões de euros e que será baseado fundamentalmente em 5 áreas de grande competitividade: a inteligência artificial, o high performance computing, as questões da cibersegurança, as questões relacionadas com a disseminação deste conhecimento para a sociedade através dos digital hubs e, portanto, eu diria que estão criadas as condições para a melhoria global dos nossos quadros e com essa melhoria, garantidamente, que o Estado terá acesso a quadros mais qualificados. Isto não significa, deixe-me concluir e concluo, isto não significa, e de algumas reuniões em que eu tenha participado, que existe uma forte preocupação do Governo em geral, e estou a falar de alguns ministérios ou membros do Governo com os quais tive o privilégio de estar reunido, que manifestamente têm uma preocupação muito clara de remuneração e qualificação dos jovens e menos jovens quadros da administração pública. Portanto, acredito que também aí haverá novidades ao longo desta legislatura. Ia-lhe fazer uma última pergunta, porque temos que fechar e depois passar a palavra à Teresa, e vou fazer, mas tem que ser muito rápido, só numa das medidas. A pergunta é do Tiago José de Sousa Pereira, que diz, perguntando a si, na sua opinião, qual o catalisador que terá maior importância na transformação digital na área da saúde obtenha sucesso pretendido. Por isso, destes que acabou de referir, a inteligência artificial, a segurança, qual seria deles? Ou seja, qual será aquilo que terá mais importância nos próximos anos para potenciar a transição digital? Uma área só. Economia circular dos dados, garantidamente. Okay. Professor José Carlos, muito obrigada. Vou passar a palavra à Teresa para fechar e agradecer a participação. Obrigada. Aqui e fazer esta excelente exposição sobre o novo plano e que impactos tem para a saúde. Quero deixar só ressalvar aqui um ponto que foi referido pelo professor relativamente à capacitação das pessoas e, em particular, aos gestores da área pública da saúde e não só, que se exige que tenhamos gestores mais preparados com drivers para a mudança. A mudança é muito difícil de fazer nesta área e uma das coisas que se diz é que a mudança cultural é muito mais difícil do que a própria transformação digital. Concordo plenamente com este ponto, além de outros que foram referidos. Temos que trabalhar neste sentido e a APAS estará sempre aqui, objetivamente, para ajudar neste sentido, e com a SPMS, que também temos já uma série de áreas de formação neste domínio, preparadas para avançar. Quero só lembrar que os webinars vão continuar. No próximo dia 7 de abril será com o Marco Amorim, que nos vai falar sobre inovação não clínica na saúde, nomeadamente Machine Learning, Business Intelligence, Big Data, etc. Ele é da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e convido também todos a visitar o canal do YouTube da APA para rever este, ou ver os anteriores webinars e não se esqueçam que terão antes de subscrever o canal. Agradeço mais uma vez também à administração, ao Presidente da APA e ao Miguel Lopes pela organização e muito obrigada. Até ao próximo dia 7 de abril.
Eu é que agradeço também esta oportunidade, muito obrigado a todos, às moderadoras, às associações que me convidaram e a todos os que fizeram o favor de estar presentes colocando ou não perguntas. Uma boa tarde a todos, obrigado. Obrigada a todos, boa tarde, com licença.